Hoje vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre dons espirituais, nosso terceiro capítulo. Nós vamos começar agora a ver especificamente os dons que são apresentados nas Escrituras. Eu mencionei na aula passada que são pelo menos 24 dons, nós podemos enumerar de modo mais claro aqui que a palavra de Deus nos apresenta. E aí hoje nós vamos começar com os dons de apoio. Até aqui nós já vimos que todo crente recebe dons espirituais, que são reflexo, na verdade, de virtudes cristãs que nós devemos exercer, independente se temos dom ou não específico segundo cada virtude. Por exemplo, nós vamos falar hoje muito sobre ajudar ao outro. Há o dom, de fato, de ajudar ao outro. Porém, não é só quem tem o dom que deve ajudar o outro. Nós vimos aqueles que recebem os dons, eles são capacitados a exercer de forma melhor ou se sobressair aos outros que não têm esse dom. Só isso. Mas não é nem uma questão de concorrência, não é que um irmão se torne melhor do que o outro por causa que ele tem esse tipo de dom ou aquele outro tipo de dom. Não é. Lembremos sempre que os dons são para edificação da igreja. E eles são concedidos pelo Espírito Santo segundo a vontade do Senhor, segundo a soberana e graciosa vontade de Deus. E os dons dados à igreja são variados, como nós veremos com mais detalhes a partir de hoje. Tanto na sua forma, quanto na sua expressão, os dons vão variar. Alguns dons são mais perceptíveis do que outros. Tem alguns dons que você vai reparar assim, nossa, eu tenho esse dom. E fica muito claro. Outros, a gente vai ter que analisar mais a nossa vida, entender mais quem nós somos para identificá-los. Para facilitar nosso estudo, nós vamos dividir os dons em 3 grandes categorias, que são os dons de apoio, que nós começaremos a ver hoje, que são os dons da palavra e os dons incomuns, ou os dons extraordinários, que será a nossa última parte, ok? Então hoje nós vamos começar com os dons de apoio. Então comece a partir de já a observar o que nós vamos falar aqui, o que a palavra de Deus vai apontar para identificar aquilo que o Senhor preparou na sua vida, ok? Então, Romanos 12, versículo 7. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedica-se ao ensino. O apóstolo Paulo aqui aos Romanos, ele está falando justamente sobre o uso dos dons espirituais. E aqui ele fala, se você tem um dom de ensinar, então ensine. Mas antes ele fala sobre o dom de ministério. E o que é o dom de ministério? A palavra original aqui, ministério, é diaconia. Então, aquele que tem o dom de diaconia, exerça a diaconia. Dedica-se a exercer a diaconia. E o que é a diaconia? É justamente o servir, o ser apoio a alguém, a ajuda, aquele que de fato vai ser o suporte para o outro. Dons de apoio, eles são fundamentados nessa ideia, do serviço da diaconia. Então vamos conhecer um pouco a respeito desses dons. Quais são os dons de apoio? Nós temos pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que se encaixam nessa categoria. Nós vamos ver apenas 2 hoje. Nós temos os dons de serviço, os dons de ajuda, que nós veremos hoje esses 2, o dom de misericórdia, hospitalidade, administração, liderança, contribuição e intercessão. Veja já, logo de cara, nós já enumeramos aqui 8 dons diversos.
mas que eles se encaixam na mesma categoria dos dons de apoio. E por quê? Nós podemos chamar esses dons de apoio, porque eles servem para ser o apoio para os dons da palavra de Deus. Nós comentamos sobre isso já, os dons que são essenciais para a existência da igreja são os dons da palavra. Porque a igreja é edificada na palavra. A igreja se desenvolve na palavra. O reino de Deus, ele se expande pela pregação da palavra. Então, essencialmente, a igreja precisa ter pessoas com esses dons. Todavia, uma igreja ela não se sustenta somente com pregadores. Porque caso não haja mais pessoas com outros dons, como os dons de apoio, sobrecarrega aqueles que têm o dom da palavra. Foi justamente isso que estava acontecendo na igreja primitiva. Atos capítulo 6, versículos 2 a 4. Eu vou ler antes, vou ler o versículo 1 também, para a gente entender o contexto. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, a igreja estava grande já, o número de membros era enorme, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, havia uma necessidade na igreja, porque pessoas estavam passando por dificuldades, mais específico aqui, as viúvas, algumas viúvas. Então, os 12 apóstolos convocaram a comunidade de discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, nós que temos o dom da palavra, se nós começarmos a tratar desses assuntos da igreja, nós vamos ter que abrir mão justamente desse ministério essencial para o qual nós fomos chamados. Por isso, versículo 3, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Qual serviço? Justamente de servir às mesas, de cuidar dos necessitados. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, aqui já fica muito claro essa situação. O ministério da palavra, ele deveria existir. Ele não poderia ser atrapalhado. Ele não poderia ser enfraquecido. Então, os apóstolos que tinham o dom do ensino, eles não poderiam abrir mão desse dom agora para cuidarem das necessidades dos irmãos, das necessidades da igreja. Então, há aqui a necessidade de alguém que fosse o apoio para eles, fosse suporte, para que eles pudessem continuar a ensinar a palavra, a ter a vida de oração pela igreja do Senhor Jesus. Aqui se identificam então esses dons de apoio. Eles são fundamentais para que a palavra possa ser pregada. Então, nesse sentido, uma igreja, por exemplo, ela precisa tanto do pastor, que é responsável por pregar a palavra, ele tem o dom do ensino, mas também a igreja necessita, por exemplo, dos diáconos, que tem essa responsabilidade de ser o apoio, cuidando das necessidades físicas, também espirituais, dos membros da igreja. Aqui a gente vê esse relato. E assim, com todos os dons de apoio que nós veremos aqui. E não só necessariamente os dons de apoio são para os diáconos. Como a gente já viu, há uma diferença entre dons e ofício. Para ter o ofício de diácono, a pessoa tem que ter o dom de apoio, ou desses dons de apoio aqui que nós vamos colocar. Mas não é necessariamente que eu tenha o dom de apoio que eu tenho que ser um diácono, porque há outras funções, há outros cargos na igreja que eu posso exercer segundo esses dons, certo? Então a primeira questão é essa, são dons de apoio porque apoiam a pregação da
palavra. Então vamos ver dois hoje. Nós vamos ver o dom de serviço e o dom da ajuda. O que é o dom de serviço? O texto que nós lemos de Romanos 12, versículo 7, nós falamos aqui que lá está escrito: aquele que tem o dom de ministério, dedica-se ao ministério. A palavra lá é diaconia. Significa justamente esse tipo de serviço, de socorrer aqueles que estão precisando. A palavra de Deus, por exemplo, vai usar essa expressão serviço pelo menos 34 vezes no Novo Testamento, dando a ideia de ser literalmente o serviço à mesa. Nós temos às vezes a ideia de quando a gente fala de serviço à mesa, a nossa mente cria a imagem, por exemplo, de um garçom em um restaurante, que ele vem até a mesa e te serve. A imagem é muito semelhante fato a isso. Porém, ela não se restringe só a servir à mesa, né? Mas sempre tentar suprir as necessidades. Inclusive, até um bom restaurante para a gente ir é quando o garçom consegue identificar aquilo que você está precisando. Se você está precisando de guardanapo, ele já percebe. Se você está precisando realizar o pagamento, bons restaurantes têm garçons que ficam atentos às necessidades dos seus clientes. A diferença no corpo de Cristo é que aqueles que têm o dom de serviço, eles não estão atendendo clientes, eles estão atendendo os seus irmãos, eles estão atendendo a igreja do Senhor Jesus. E aí, também de modo diferente do garçom, que é um assalariado, ele trabalha para o sustento da casa, e às vezes, pelo menos boa parte dos garçons que eu já conheci, não gostam do serviço, trabalham porque tem que ter o sustento. Mas o dom do serviço no corpo de Cristo é um serviço amoroso, porque é uma expressão de cuidado com as pessoas por meio de ações concretas que assistam às necessidades do próximo dentro da igreja como prioridade, mas fora da igreja também. O alcance é muito maior do que a mera comunidade. A comunidade é prioridade, mas aquele que tem esse dom de servir ao outro, independente se a pessoa é crente ou não, ela vai querer servir se tiver a necessidade. Então, esse é um dom que é muito perceptível na prática, no cotidiano. Você deve conhecer pessoas que são assim, pessoas que são aptas a socorrer as outras, a ajudar as outras, a servir umas às outras. Talvez você tenha essa aptidão, ou você já percebeu que esse dom é o seu dom. A gente tem alguns exemplos, e um grande exemplo foi dado pelo próprio Jesus Cristo. Abre lá, por favor, Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Diz assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, lembrando que todos os dons, eles têm uma virtude cristã. Então, Jesus está falando questão do serviço, não é só para quem tem o dom. Todo cristão deve ter essa disposição em seu coração de servir ao outro. Porque o próprio Cristo fez isso. Ele veio para servir e não para ser servido. Mas, como a gente já disse, aqueles que possuem o dom, eles têm muito mais facilidade para viver dessa maneira. João capítulo 13, versículo 12. Jesus mostra isso também de modo prático. Como é esse serviço?
Essa aqui é a famosa cena de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Lembremos, irmãos, duas questões. A função de lavar o pé era do escravo mais rebaixado, vamos dizer assim, da hierarquia de escravos. Era o pior dos escravos que fazia esse tipo de serviço. Segundo, os pés eram daqueles que caminhavam no solo duro, solo cheio de poeira, pés que não tinham revestimento como nós temos hoje, sapatos e tênis, pés expostos ao sol, à lama, à poeira. E Jesus lava esses pés. E aí, no versículo 12, ele diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, e voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. É claro que Jesus está dizendo aqui, literalmente, os discípulos deveriam lavar os pés de modo regular um dos outros. Não é isso. Mas a respeito, Jesus está ensinando aqui é sobre o serviço, de servir uns aos outros. Em versículo 16: em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então Jesus dá uma lição prática aqui do que é o serviço. É uma demonstração de amor e de humildade. Não tem como eu querer prestar serviço a alguém no corpo de Cristo com orgulho. Não dá certo, as coisas não casam. Como eu disse antes, não é por obrigação. Um serviço de um diácono, ele não pode fazer esse serviço por mera obrigação. Tem que ser com amor, com humildade. Todo crente deve manifestar isso. Amor e humildade. Mas quando o dom aflora essa virtude, ela demonstra o poder do Espírito Santo de Deus. O serviço, então, é uma comprovação que, aliada à pregação, demonstra a mudança de uma vida egoísta para uma vida dedicada ao próximo. Então, aqueles que têm esse dom, o seu coração é cada vez mais transformado pela pregação da palavra, e ele passa a dedicar-se muito mais à vida do outro do que preocupar tão somente com seus próprios problemas. Embora cada cristão seja chamado para servir, aqueles que possuem o dom de serviço se destacarão nas tarefas que requerem atitudes concretas, né, dessa ideia do serviço. Então vamos observar então como que o serviço é de fato um dom espiritual. Quem tem esse dom, ele é capacitado por Deus para suprir a necessidade de alguém quando essa pessoa ou um grupo de pessoas, pode ser também, tem dificuldade para realizar certas tarefas, por exemplo, as quais ele não teria condições de fazê-las sozinho. Então, aquele que tem o dom, ele vai ter a sensibilidade maior para perceber aonde há necessidades, aonde há problemas que precisam ser resolvidos. E aí essa pessoa toma iniciativa. Essa é uma marca muito importante daqueles que têm o dom do serviço. Não só aqueles que só esperam alguém chamar para trabalhar. Quem tem o dom do serviço, ele observa, opa, precisa aqui, precisa ali. Por exemplo, vamos pensar na estrutura da igreja, alguém que vê assim que há uma porta da igreja que está estragada. E aí ele vai esperar alguém chamá-lo para arrumar essa porta? Não. Ele percebe, uai, eu consigo fazer isso. E ele vai lá e faz. Ele percebeu aquela necessidade. Ou, por exemplo, alguém que percebe que o departamento infantil tá difícil controlar as crianças, e ela percebe, opa, eu vou
me prontificar a ajudar. Mesmo que ela não tenha, naquele momento, o dom do ensino, mas o dom do serviço sobressai. Porque está vendo a necessidade. Eu vou ajudar. Lembremos, novamente, que eu falei sobre isso. Ensinar é um dom. Mas ensinar também é uma responsabilidade de todo crente. Então, se há necessidade, e eu percebo isso, e eu sou chamado a isso, Deus me incomoda, eu vou fazer. Mesmo que eu não tenha um dom específico para aquela tarefa naquele momento. Mas é a necessidade que eu tenho que há na igreja. Eu tenho que suprir essa necessidade. E quem tem um dom percebe isso muito rápido e age. Não fica só olhando, observando os problemas da igreja, as deficiências da igreja, as necessidades da igreja. Ele faz. Como que você reconhece esse dom, então? Um exemplo de alguém que demonstrou claramente esse dom. Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 35. Jesus contando a parábola do bom samaritano. E aí ele vai dizer o seguinte: Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de tirar a roupa e de causar ferimentos, retiraram-se, deixando o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. Então ele viu que aquele homem tinha necessidade. De igual modo, um levita descia aquele lugar e, vendo, passou de largo. Também um outro exemplo de alguém que passou e viu a necessidade. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo a diferença, compadeceu-se dele. Mas tem mais. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Perceba que há 3 situações aqui. O primeiro, passou, viu a necessidade, mas não agiu. Segundo, passou, viu a necessidade, mas também não agiu. E o terceiro, que passou, viu a necessidade e agiu. Com certeza, a gente poderia dizer que esse terceiro, que era o samaritano, ele tinha esse dom da misericórdia, o dom do serviço, de agir. Mas isso quer dizer que os outros 2 não agiram porque eles não tinham dom? Não é por isso. Eles agiram por medo, eles não agiram por medo, por desprezo mesmo. A palavra não registra aqui corretamente o motivo. Eu sei que não agiram, não prestaram serviço. Mas o samaritano prestou serviço. Ele agiu, ele percebeu e agiu. Essa é uma característica fundamental de quem tem esse dom. Se você é assim, uma pessoa que percebe as coisas, as necessidades e age, não fica esperando alguém agir, você com certeza tem boa possibilidade de ter justamente esse dom do serviço. O cristão que possui esse dom, voluntariamente, toma a iniciativa para suprir as necessidades práticas dos que estão carentes de socorro. Geralmente, esse tipo de pessoa, ele gosta de botar a mão na massa. Não é muito apto para liderança. Quem tem um dom de serviço, ele não gosta muito de liderar. Ele gosta de ser liderado. Me bota para fazer uma coisa, eu faço. Eu vejo a necessidade e vou trabalhar. Eu vou agir. É aquele tipo de pessoa que você pode contar. Você bota uma tarefa para ela. Ela tinha identificado essa necessidade também. Ela faz. Essa é a grande qualificação do dom de serviço. E gosta de ver a tarefa cumprida. Mesmo que ela tenha que confiar a finalização da tarefa a outra pessoa, ela presta muita atenção à conclusão. Dificilmente é uma pessoa que começa um trabalho e deixa no meio do caminho. Ela tem o objetivo de realizar toda a tarefa. Nesse sentido, se torna uma pessoa muito confiável. Quem tem o dom de serviço é uma pessoa bastante confiável. É aquele tipo de pessoa que não falta compromisso, que você pode marcar com ela, se ela confirmar, ela vai. É muito bom trabalhar com pessoas assim.
pessoalmente na posição de liderança da igreja, quanto mais pessoas assim, aptas, compromissadas, dispostas ao serviço, se torna melhor para a própria igreja. E em geral, quem tem esse dom não se preocupa com o cansaço, até porque ela não sabe nem dizer não, né? Tem que fazer? Vamos fazer. E por isso também que quem tem esse dom do serviço gosta de projetos curto e médio prazo. Porque gosta de ver respostas, resultados. Ele não gosta de pensar em projetos futuros, para daqui 10, 15 anos. Ele não tem muita paciência para isso. Ele gosta de realizar de modo imediato. Ele quer ver a necessidade logo suprida. Então, talvez você é uma pessoa assim, que não gosta muito de planejar, ficar pensando em projetos a longo prazo, a ser que você se encaixe bem nesse dom do serviço. Mas, sobretudo, para finalizar esse dom, este servo está convicto da importância do seu testemunho, mais pela vida de dedicação do que pelo falar. É o tipo de pessoa que prega muito mais pelo que ele faz do que pelo que ele fala. É claro que o que ele fala tem que coincidir com o que ele faz, mas não é aquela pessoa que necessariamente tem um dom de falar em público, tem o dom de conversar com várias pessoas, mas ele faz. Na igreja, geralmente, essas pessoas, elas são mais discretas. Elas não chamam tanta atenção aos olhos, mas elas são fundamentais. O segundo dom que nós vamos ver hoje, dentro dos dons de apoio, é o dom da ajuda. É o 1 Coríntios 12, versículo 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. A gente vai falar sobre eles depois. Depois operadores de milagres, que falaremos mais adiante. Depois os que têm dons de curar, também falaremos, ou de ajudar. Esse dom aqui que a gente vai tratar agora. O dom da ajuda, ou o dom do socorro. É muito semelhante ao dom do serviço. Eles, na verdade, eles atuam até juntos. Porque o dom do socorro, o dom da ajuda, é justamente também de suprir a necessidade do outro. Uma necessidade da situação. Na verdade, esse dom da ajuda, ele completa o dom do serviço. Nas Escrituras, a gente vai ver essa palavra ajuda, socorro, aparecendo de outras formas, como auxiliares, assistência, o ajudar em si, sempre nessa ideia de que alguém serve de apoio, que sempre está do lado do outro para qualquer circunstância, para ajudar. Trata-se de um verdadeiro auxiliador. Quando Deus criou a mulher, ele qualificou a mulher dessa maneira. Ela seria uma auxiliadora idônea. Alguém que teria justamente essa capacidade de ser a ajudadora do homem. Daria assistência ao homem. Seria um verdadeiro apoio ao homem. Esse é o princípio dessa expressão, né? Do ser auxiliar. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Lembremos também, esse é um dom que é uma virtude de todo cristão. Hebreus 13, 16 diz assim: não se esqueça da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ou mútua cooperação é de ajudar um ao outro, de fazer o bem um pelo outro. Então não é só quem tem o dom que tem que ajudar o outro. Repito, quem tem o dom tem mais facilidade para fazer isso. A referência que nós temos de ajuda é o próprio Deus para com as nossas vidas. O 54, versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Então, se Deus age assim na nossa vida, como aquele que nos ajuda, Ele compartilhou isso conosco para que pudéssemos ajudar uns
aos outros. Então, espere-se que cada cristão se esforce em ajudar seu próximo nas necessidades. Essa é a ideia do dom de socorro, o dom de ajuda, o dom da assistência. Então, como que a gente percebe isso como dom espiritual? Embora a gente disse que ele está no mesmo campo de ação do dom de serviço, o que vai diferenciar é justamente a postura, as atitudes e a maneira de exercer a tarefa que lhe é devida. Aquele que tem o dom de ajuda é motivado por Deus para auxiliar uma pessoa que precisa de apoio ou de companhia para trabalhar. É verdadeiramente um companheiro de trabalho. Alguém que vai estar do seu lado, alguém que vai te ajudar. Braço direito, aquele que você pode contar que vai te auxiliar. É alguém que aprecia muito isso. Ser auxiliar de alguém. De tal maneira que o trabalho de quem ele está auxiliando possa render mais. Isso também é muito bom. Se você tem um colega de trabalho, por exemplo, que ele te ajuda, ele é um auxiliar no seu trabalho, o seu próprio trabalho desenvolve muito mais. No corpo de Cristo também é assim. Quando nós temos pessoas do nosso lado que nos auxiliam com as nossas tarefas, o trabalho flui. Mas quando você tem que fazer tudo sozinho, se torna mais complicado. E aí, então, quem tem o dom de ajuda, diferencia um pouco de quem tem o dom de serviço. Porque ele gosta de ser orientado. Ele não tem tanta iniciativa quanto quem tem o dom de serviço, mas ele está sempre apto a ajudar. Geralmente, as pessoas nem reconhecem esse dom, pois é mais discreto ainda de quem tem o dom de serviço. Mas é um dom extremamente prático e útil na vida da igreja. Quem nunca precisou de um socorro numa hora de sufoco, sabe dar valor a quem tem esse dom. Então, por isso, mesmo coisas simples na igreja, por exemplo, alguém que se dispõe a mexer no data show para passar os slides do data show. Não existe o dom para ser passador de slides, mas existe o dom da ajuda, que percebe que tem uma necessidade da igreja, é chamado para suprir aquela necessidade e vai. Ele não vai usar o argumento, não sei mexer com o computador, então nem vou mexer com isso aqui. Não, quem tem o dom, ele vai, não, mas me ensina como é que faz, que eu faço. É por aí. E tantas outras coisas, estou falando de coisas simples, mas tantas outras coisas que esse dom está apto a querer ajudar. É aquela pessoa que fala assim, eu vou, estou do seu lado. E para a nossa vida cristã, é muito bom termos pessoas que nos acompanham em nossas atividades. Então, como você pode reconhecer esse dom na sua vida? Se você gosta de ser auxiliar, de obedecer, de ser liderado, é um caminho que esse dom percorre. Literalmente, quem tem o dom de ajuda, quer ajudar. Ele não quer liderar, ele não quer proeminência, ele quer só ajudar. É aquele tipo de pessoa que chega para você assim, o que você precisar, é só me chamar. Espere-se que as pessoas não tenham falado da boca para fora, né? Que tem alguns que falam, precisando de mim é só falar, né? E quando você precisa, não ajuda nada. Mas se você é desse tipo, que fala, se precisar, é só chamar, de fato ajude. E quando receber o chamado. As pessoas que têm esse dom, prontamente irão realizar a tarefa necessária. Concluindo, nós podemos chegar à finalização aqui, que embora todos nós sejamos chamados tanto para servir como para ajudar o próximo, nenhum de nós tem recebido ambos os dons, serviço e ajuda, pois são distintos ao mesmo tempo complementares. O que isso quer dizer? Que com certeza você não tem os dois dons ao mesmo tempo, de serviço e de ajuda. Porque quem recebe o dom de serviço vai precisar daquele que tem o dom da ajuda. E quem tem o dom da ajuda vai precisar de alguém que tem o dom de serviço. Por isso que você vê muitas vezes
dar certo duplas de trabalho na igreja por conta disso. Ou na jornada da vida, você vai ser sempre um companheiro de jornada, porque um supre o outro na questão desses dons, né? Então, não tem como você acumular esses dois juntos. Você precisa do serviço, você precisa da ajuda. Quero aplicar algumas coisas para a nossa vida, de modo mais prático. Primeiro, verifique se você tem as características dos dons de serviço ou de ajuda, como nós enumeramos aqui. Pergunte, por exemplo, as pessoas próximas a você, que elas respondam com honestidade, se você tem um perfil do dom de serviço ou de ajuda. Talvez você está na dúvida aqui, será que eu tenho? Converse com alguém que te conheça e fala assim, olha, você acha que eu sou alguém que sempre está apto a ajudar? Alguém que vê o que precisa ser feito e faz? Converse. Às vezes com um irmão da igreja, com alguém da família, com o próprio pastor da igreja. Identifique o seu dom. É muito importante, mais uma vez eu falo isso, você identificar o seu dom. Porque você pode servir ainda melhor ao nosso Deus. Lembremos de outra coisa também. Não pode fugir do seu coração. Todos nós somos chamados a servir e ajudar uns aos outros. Apesar de você não ter nenhum desses dons, por exemplo, você não está livre dessa responsabilidade de servir, de ajudar o outro. Lembre-se de uma coisa. Não existe o dom de ser servido. Ah, pastor, eu não tenho o dom de servir nem de ajuda. Eu tenho o dom de ser servido. Eu gosto que as pessoas me sirvam. Eu gosto que as pessoas me obedeçam. Eu gosto que as pessoas... eu mando, elas façam. Não existe esse dom, tá? Você gosta disso, é melhor você rever sua posição diante do outro e diante de Deus. Também, tome cuidado para não julgar o irmão que possui o dom de serviço. Às vezes a gente acha que quem tem o dom de serviço é até mesmo intrometido. Quer resolver tudo, quer ajudar em tudo. Ou a gente às vezes acha que a pessoa é arrogante também, porque ela vê necessidade em muitas partes da igreja. Se a pessoa tem iniciativa em resolver os problemas, isso não é ruim. Agora, se é aquele tipo de pessoa, tá quebrado ali, mas não faz nada. Tá ruim isso aqui, mas não faz nada. Isso não tem nada a ver com o dom do serviço. Isso é só murmuração mesmo. Só gente que sabe reclamar. Então tome cuidado com isso. Do mesmo modo, não considere o irmão que possui o dom de ajuda como alguém sem iniciativa ou orgulhoso, pois ele tem tendência natural de esperar de ser chamado, como nós vimos. Nem sempre você tem que deixar alguma coisa lá e esperar alguém fazer. Não, chama, fala. Faz isso aqui para mim, por favor. Se a pessoa tiver o dom, ela vai fazer com mais facilidade possível. Mas mesmo se ela não tiver, ela tem a responsabilidade da ajuda, né? Como nós já vimos. Mas procure de sempre os que têm o dom, que evita menos confusão. E um perigo que nós temos que ter, só para finalizar essa parte, não achemos que esses dons devem ser desenvolvidos somente em atividades para-eclesiásticas. O que eu estou falando? De ONGs, instituições filantrópicas. Porque alguns acham que eu tenho que exercer isso com prestação de serviço social. Também. Lembra que eu falei antes? Os dons começam dentro da igreja, mas elas se expandem a todo o reino de Deus. Inclusive na sociedade. Mas não ache que você está exercendo esse dom somente quando você está lá fora, em alguma instituição de caridade. Não. Dentro da igreja, você já exerce isso, cuidando primeiramente dos seus irmãos. É na própria congregação que esses dons devem ser primariamente desenvolvidos. A partir daí, alcançando toda a comunidade. Fique na paz e até mais.